quando caí neste mundo numa sorte desgraçada, ir para bordo de um navio sem saber pouco nem nada. Adeus casa de meu pai, que as costas te vou virando. Vem cá minha barreira, que para ti me vou chegando. Vai o capitão para bordo, debaixo da luz do sol. Vim de cá, minha companhia, assentar-vos neste rol. Logo no segundo dia, primeiro almoço me dão. Rapaz, pega naquele balde, para cima dar ao patrão. Senhor mestre, contramestre, é coisa que eu nunca fiz. Pois calciou, senhor maroto, não responda ao que se diz. Ó ares da minha terra, passei aqui e levei-me, que os ares da terra alheia não fazem senão matar-me. Maria Antônia Fraga, mas conhecida no meio artístico, mais concretamente no meio musical e ainda mais concretamente sobre a viola da terra e as nossas tradições, conhecida pela Maria Antônia Esteves. Sente-se uma florentina, embora não o sendo por registro, uma senhora que ao longo da sua vida, para além da sua vida profissional, dedicou sempre com um amor, um carinho, uma paixão muito grande às nossas tradições musicais, como música, mas também como letra, como composição dos nossos letristas que tão bem sabem e souberam escrever. Na Ilha das Flores, Maria Antônia cedeu ao nosso convite da Costa Ocidental para cá estar, fazermos este trabalho que vai com certeza enriquecer ainda mais o nosso espólio musical dos Açores, e não só, mas quem sou eu para adiantar mais alguma coisa que costumo dizer que corro o risco de incorrer num grande erro, ou por omissão ou por falar demais. Eu vou sugerir à dona Maria Antônia para que fale sobre si. Eu vou ir fazendo as perguntas que achar por bem, mas por aquilo que já pude constatar em off, Maria Antônia é dom de uma facilidade muito grande em conversar. Então, falava, se fosse possível, onde nasceu, onde foram e onde são, obviamente, as suas raízes, e depois logo vamos continuando na nossa conversa. Muito obrigada por me ter convidado, antes de mais, senti-me muito honrada e agradecida. Eu, de facto, chamo-me Maria Antônia Teodósia de Fraga, é esse o meu nome. A minha família, tanto materna como paterna,
é oriunda e todos eles nasceram na freguesia da Feijão Grande, aqui das Flores. Eu não nasci cá, mas eu costumo dizer que o meu coração nasceu cá. Houve aqui um desencontro, o meu corpo foi nascer num outro local qualquer, não desfazendo, nasci na ilha de São Miguel, não é verdade? Mas o meu coração nasceu aqui, portanto houve aqui este pequeno desencontro. Porque desde criança os meus pais eram, como digo, florentinos e muito amigos da sua terra, sobretudo o meu pai, muito falador, contador de histórias. E desde criança que eu ouvi histórias das Flores, da Ribeira Grande, nomeadamente da Ribeira do Ferreiro. Todos esses nomes me são familiares, da Costa. E todos esses nomes são muito familiares. Eu fui crescendo com grande amor à Ilha das Flores. Isso é um facto. Não sei se é retribuído, mas a verdade é que ele existe dentro de mim. E desde sempre, como digo. Desde a minha mais primeira infância. Agora, isso quanto à Ilha das Flores, não é verdade? Quanto às músicas, também tive a sorte de nascer numa família onde a música era o pão nosso de cada dia. Não fiz nada de especial. Eu sou o fruto da minha família. Portanto, tudo quanto eu sou e fiz, aprendi em casa, com o meu pai, nomeadamente, mas também com o meu tio, um musicólogo muito conhecido, o Padre Fraga, que era irmão do meu pai, irmão mais velho do meu pai. Lá em casa era o que eles faziam, era realmente falar de música, tocar e cantar música. E eu, como criança, naturalmente fui-me introduzindo nesse contexto familiar e às tantas comecei também a cantar, não é? A Dona Maria Antónia, não se importar, nós vamos esmiuçar um pouquinho. Muito bem. A senhora nasceu numa outra ilha e quanto tempo da sua vida ficou aí? Em São Miguel, Sim. 6 anos. 6 anos. E depois foi... E depois os meus pais, devido à doença que ele tinha, que já falámos, a asma, que o levou a sair das Flores, aliás, mas depois teve também de sair da ilha de São Miguel, que também é bastante úmida, como sabemos, não é? E então recomendaram-lhe Santa Maria, que era um clima bastante mais seco. Meu pai viveu há alguns anos em Santa Maria. Quando eu tinha 6 anos viajámos para lá, precisamente. E depois acabou por viajar também para Angola, o meu pai. Vamos ficar um pouquinho, porque aí é importante. Eu sempre tento retratar nos trabalhos da Costa Ocidental, basicamente, como era aqueles dias. Maria Antónia, esmiuce-nos como é que era viver a infância naquela altura, desde o que é que se fazia em família, em conjunto com as crianças, suas amigas e vizinhas, e como era a escola. Muito bem, eu já falei até um pouco na parte da música, mas ainda falarei mais, certamente. Sim. A escola não posso dizer porque eu fui educada no ensino doméstico. Eu estudei em casa. Só na 4ª classe é que fui para a escola oficial. E, bem, isso há pessoas, hoje em dia há muito poucas pessoas a preferir o ensino doméstico, mas também daria uma conversa interessante, não é? Foi esse o meu caminho, foi o ensino doméstico, portanto, de escola não posso falar assim muito, não é? Foi em casa. Os meus pais eram ambos professores, portanto, até se proporcionava isso, não é? Depois, a minha família era uma família completamente musical, digamos que, e vou continuar então nesse campo da música. O meu pai tinha estudado música há muitos anos, o meu tio padre, como padre também, aliás, como padre e não só, ele ultrapassou bastante isso, não é? Como é sabido, no seminário estuda-se música, ou estudava-se. Mas o meu tio padre, creio bem que terá ido mais longe um pouco, e inclusivamente é um musicólogo conhecido hoje nos Açores, pelo menos. E talvez não só, mas pelo menos nos Açores. Toda a gente cantava, até a minha avó. Minha avó, que eu nunca gosto de deixar de dizer isto, a minha avó que nasceu na Ponta da Feijão, que tinha nascido na Ponta da Feijão, ainda no século XIX, finais do século XIX. Até a minha avó cantava, aliás, muitas das recolhas do meu tio padre, que estão publicadas, e foram feitas com sua mãe, minha avó, e de facto toda a gente cantava. A minha mãe é que não era muito amiga, tinha uma vozinha razoável, mas enfim, também tinha o jantar para fazer e uma série de outras coisas, e acabava por não nos acompanhar naqueles serões muito compridos, não é? Toda a gente cantava, toda a gente tocava o instrumento que havia. Na altura não tínhamos piano, mas tínhamos um harmónio lá em casa, o meu pai tocava. O meu pai era muito apreciador de música clássica. E então, nomeadamente ópera. Ele adorava ópera. E tínhamos os libretos das óperas. Tínhamos alguns. Ele ia buscar sempre um, abria, punha digamos, na estantezinha do harmónio, tocava e cantava. Ele cantava muito bem, tinha uma bela voz. Às vezes, quando o meu tio padre nos visitava, faziam duetos. Cresci nesse ambiente.
Mas havia uma coisa que eu gostava já agora de referir acerca disso ainda, é que enquanto a minha família, enquanto na minha família se gostava de música clássica, não se desprezava a música tradicional. E foi na minha casa que eu vi que as duas eram tratadas sem nenhuma hierarquia, ou seja, não havia a música fina, erudita, e a música coitadinha dos rústicos. Isso não existia. Ambas eram tratadas com o mesmo respeito. Eu aprendi isso e foi isso que eu quis transmitir. Não sei se consegui, mas tentei pelo menos. Quer dizer, um grande respeito pela música tradicional. Esses serões musicais ficavam-se pela família ou havia mais pessoas que se juntavam? Muito bem, às vezes apareciam pessoas amigas, mas sobretudo era a família. Tinha lá também as minhas primas, mais velhas do que eu, todas cantavam também. A minha tia era professora de piano, inclusivamente, tocava piano quando em casa do meu tio, quando os serões eram em casa do meu tio. Porque na minha casa, como eu disse, não tínhamos um piano, tínhamos um harmónio pequenino, mas tinha um som muito, muito agradável, o harmónio. Maria Antónia falou-nos que, passados esses pequenos anos da sua infância / juventude, tiveram que ir para um país onde o sol aquece. Sim, Angola. Angola. Vamos agora falar de como foi a vida em Angola. Bom, a vida em Angola, é interessante perguntar isso, porque a maior parte das pessoas, acho que tem uma ideia um bocadinho, não sei se é romantizada, se é da vida em Angola, que enfim, todas as pessoas em Angola, digamos que passavam o dia inteiro na praia e sei lá, e todas tinham uma série de, entre aspas, escravos, já não havia escravos, não é, quando eu por lá fui, não é, mas assim, empregados africanos, que eram assim um pouco, por vezes, não muito bem tratados, não é. Eu penso que isso é realmente ficção. Eu penso que lá em Angola fazia quase a mesma vida que sempre fiz cá, não é. Os meus pais eram ambos professores, cá e lá, também o foram. Eu terminei o secundário e fui também trabalhar, também gostei de ir trabalhar, contrariamente ao que os meus pais queriam, porque eles pretendiam que eu fosse para a universidade, porque tinham receio que eu depois acabasse por não ir, não é? Acabasse por não estudar mais, eles queriam ter... Porquê? Porque eles queriam que eu tivesse um futuro garantido, não é verdade? Mas não, depois mais tarde eu trabalhei uns anos, comprei muitos livros, comprei muitos discos, na altura, pois não queria estar sempre a pedir dinheiro aos meus pais, não é? Então queria ser eu a comprá-los, assim fiz. Depois fui para a universidade. A nossa vida era muito parecida com a vida cá. Não tinha grande diferença. Nós também não vivíamos no litoral. Eu penso que talvez no litoral a vida das pessoas era mais ligada à praia e enfim, àquele sol maravilhoso e a uma vida tropical, digamos. Nós vivíamos no interior de Angola, sobretudo no distrito do Huambo. Antigamente a cidade principal chamava-se Nova Lisboa, agora chama-se mesmo Huambo também. Uma vida encantadora, mas penso que por vezes se romantiza um pouco. Ou talvez se leram muitas, ou quem sabe muitas telenovelas daquelas telenovelas brasileiras, não é? Em que há a Casa Grande e depois há a Sanzala com os escravos. Isso, eu não vi nada disso, não havia nada disso já no meu tempo, nem eu tive contato com nada disso, em Angola. Dada a sua experiência de vida em várias áreas atualmente, como é que era o ensino em Angola nessa altura? O ensino em Angola, quando eu lá, agora será eventualmente diferente, não é? Quando eu lá vivi, o ensino era semelhante ao ensino cá. Nós tínhamos os mesmos programas, havia uma pequena diferença, era nas férias escolares. Nós tínhamos férias no mês de março. Porquê? Porque o mês de março era bastante mais quente, era o mês talvez mais quente do ano todo, e então em vez de se ter férias, nós cá tínhamos no Natal, depois na Páscoa, e ali o calendário escolar era um pouco diferente. De resto, os alunos que eu tive também eram extremamente atentos, havia uma sede muito grande de aprender que eu não vejo cá, não é? Essa sede. E, claro, há sempre exceções, não é? Mas eu não vejo muito isso cá nos alunos hoje em dia, infelizmente, não é? Talvez porque tenho o ensino tão à sua disposição como têm hoje, acabam por não lhe dar muita importância. O ensino era muito semelhante ao ensino de cá. Muito bem. E aí, como é que vivíamos a música? Eu, quando fui para Angola, o meu tio padre, precisamente, talvez para eu não me esquecer, não teria sido preciso fazer isso, mas talvez para eu não me esquecer dos Açores, ofereceu-me uma viola da terra, que eu levei para Angola. E aí já só com o meu pai e a minha mãe, era raro à noite que não saíam as músicas. Meu pai tinha uma grande pasta com muitas músicas, manuscritas também. Era raro à noite que não saíam as músicas, em que jantava-se, enfim, não havia televisão, claro. E depois do jantar, havia um serão em que nós cantávamos. Maria Antónia, há uma coisa que todos nós
temos acesso, uns mais que outros, e uns mais felizmente que outros, que é uma coisa chamada a saudade. Como é que se vivia a saudade nessa altura? Nessa altura eu sentia uma grande saudade dos Açores, sim, é verdade. E o que é que mais saudade? Qual era aquilo que mais se lembrava, que mais levava? Ainda se lembra, recorda? Bom, voltamos às flores, não é? Eu nessa época, mesmo vivendo em Angola, e depois quando fui para a faculdade de Agronomia, que era a minha primeira intenção, era ser engenheira agrónoma, aliás, engenheira silvicultora, mas os 3 primeiros anos eram comuns. E só lamentava que nós estudássemos apenas o café e mais plantas tropicais. Eu dizia, não, mas eu também quero aprender as plantas das zonas temperadas, não quero aprender só as plantas tropicais. E havia uma saudade muito grande, sobretudo da Ilha das Flores e dos Açores em geral, e desejava voltar. Tanto é que, até é curioso, quando eu voltei numa circunstância muito difícil, que toda a gente sabe, não é preciso recordar. Voltei em 1975 com a roupa que trazia no corpo, trazia uma filha já comigo, e tive de deixar atrás a viola, porque nós só temos 2 braços, um para a filha, outro para um saquinho com as roupas da filha. Não podia trazer a viola, não pude trazê-la, ficou lá. Mas, no fundo, eu disse, bem, aconteceu tudo isto, perdi todos os meus bens, mas ao menos vou para a minha terra. Existe, efetivamente, alguma coisa que separe a cor negra da cor branca, ou são, efetivamente, como o Criador os fez, seres humanos? Claro que sim, eu penso que há diferenças culturais, mas, por exemplo, também há diferenças culturais entre nós e os alemães, por exemplo. Sim. Ou entre nós e os romenos, ou entre nós e os, sei lá. E a cor da pele não interessa, é um detalhe, é um pormenor. Somos iguais, não há dúvida. Voltando agora de Malas, que neste caso foi um saco de mão, de Angola é verdade. Para Portugal, e pouco mais. Numas circunstâncias, como a Maria Antónia disse muito bem, que é celejamente conhecido na história. Eu, já que falou nisso, eu penso que isso também ainda para nós é um tabu. Se quiser desmistificar... Não tenho muito mais para dizer além disto, quer dizer, eu penso que é um assunto do qual não se fala porque nós, digamos, os ditos retornados, não é? Sim. Foram todos metidos no mesmo saco como se fôssemos todos ladrões. Ou seja, eu poucos bens perdi, até porque mais tarde vim, como digo, com a roupa no corpo e pouco mais. Viemos numa ponta aérea, era aquilo que era possível trazer num avião. Era tal uma linha de mão, uma linha de porão, pouco mais. Mas houve pessoas que perderam fortunas e mesmo em imóveis e fazendas enormes, enfim, verdadeiras fortunas. Essas pessoas nunca foram indenizadas. Portanto, foram todas consideradas, como quem diz, vocês roubaram, agora ficam sem nada e vão-se embora. Mas não, muitas dessas pessoas não roubaram nada. Muitas dessas pessoas eram pessoas honestas e que realmente conseguiram a sua fortuna, digamos, ou o seu bem-estar, à custa do seu trabalho, e não de roubar ou de explorar, fosse quem fosse. Enfim, fomos todos metidos no mesmo saco. Mas a história tem destas coisas, se calhar não havia outra maneira, não sei. Chegando a Portugal, postas as poucas bagagens em um local seguro, há que recomeçar uma vida. Exato. Ora bem, nós chegámos, nós já mesmo de lá pedimos, viemos numa ponta aérea, tínhamos que nos inscrever e tínhamos de dizer para onde queríamos ir, e nós dissemos Açores. E viemos para os Açores, para a ilha de São Miguel, porque ainda vivia, na altura, uma tia minha, a tal senhora que era professora de música. Não cantava bem, por acaso, a minha tia, mas tocava muitíssimo bem, era uma verdadeira pianista. E inicialmente estivemos em casa dela, depois começámos logo a trabalhar, a dar aulas num externato em Vila Franca. Durante 6 anos demos aulas nesse externato. Entretanto, tínhamos feito lá, como eu disse, estou a falar no plural porque eu e o meu marido. Hoje é ex-marido, mas na altura era o meu marido. E nós conhecemos na universidade, precisamente, Faculdade de Agronomia, fizemos 2 anos de agronomia, não tínhamos o curso completo. De modo que quando a Universidade dos Açores abriu, nós inscrevemos-nos. E foi aí que tirámos ambos o mesmo curso, Física e Química. No último ano fomos convidados a ficar na Universidade dos Açores como assistente. Feitos os estudos, e esse convite já era uma mais-valia para o sustento e uma boa manutenção de uma família com os recursos mínimos. Exatamente. E depois de assistente passou a professora. Não passei porque eu não fiz o doutoramento, não me doutorei.
Ah, sim. Embora, já agora, posso dizer, fiz todo o trabalho, todos os trabalhos conducentes ao doutoramento, que culminam, como se sabe, na defesa de uma tese, escrevemos uma tese e defendemos-la perante um júri, não é? E eu não fiz isso. Enfim, por razões de natureza particular e também de natureza saúde ou falta dela, nesse momento acabei por não fazer e optei por a partir desse momento, lecionar no ensino secundário. E que foi? Digo já. Nordeste. E Nordeste. Disciplina. Física e Química. E que se sempre achou muito bem, nunca explodiu nenhum laboratório. Perguntavam-me sempre isso os alunos, é curioso. Senhor, é desta vez que a gente vai fazer explodir a escola? Eu dizia, não vai ser desta vez, nem nunca, não vamos explodir a escola. Para sairmos desta fase da nossa conversa, alguma vez Maria Antónia, nesse período, teve saudades de Angola? Muitas, ainda hoje tenho. Eu tenho muitas saudades de Angola e não é só isso, eu tenho saudades até porque não consegui fazer o que eu queria, porque veja, as pessoas que foram para Angola na época em que eu fui no ano de 1967. Portanto, eu e a minha geração, digamos, de pessoas que foi, havia também os mais velhos, enfim, habituados àquela tal diferença entre os africanos e os portugueses e os europeus, mas eu e as pessoas da minha geração já não íamos com essa ideia. Nós íamos precisamente com a ideia que eu já expressei, somos todos iguais. Mas também não desconhecíamos que no passado se tinham cometido muitos abusos e muitos erros. E então nós íamos com aquela ideia um bocadinho à Dom Quixote. Não, mas agora nós, nova geração, vamos mudar tudo isso. Nós agora vamos mostrar que é possível viver em África, os europeus, lado a lado com os africanos, como se fôssemos irmãos. Porque é isso que somos. E eu fiquei sempre com a pena e com a saudade de não ter sido possível fazer isso. Porque afinal não foi, porque realmente tivemos que nos vir embora. Deixo registado que ninguém nos mandou embora. Mas, meramente, deixou de haver comida. A guerra civil, como sabe, não é? Tínhamos uma filha com alguns meses, nós pensámos, temos mesmo de nos ir embora, porque ela morre aqui. Porque não havia comida. Nós íamos às lojas habituais, aos supermercados, tudo vazio, só víamos as bancadas vazias. Nos primeiros dias em que quando eu regressei aos Açores, nós íamos de propósito aos supermercados, não era para comprar nada, era para ver as bancadas cheias de coisas. Dizer, meu Deus, estamos numa terra onde há comida, podemos comprar comida para comer. Bem, eu na altura também cigarros, maçada, mas é verdade, também queríamos comer, eu pelo menos fumada, que hoje, graças a Deus, já não fumo, há muitos anos. Já estamos em São Miguel, já estamos com uma vida alinhavada, como se diz, sim, das flores. Já. Agora vamos um pouquinho ir para a segunda paixão da Maria Antónia, que é uma paixão que herdou, pela conversa que já tivemos. Sem dúvida. Mas quando é que a Maria Antónia disse, bem, eu quero mesmo fazer disto uma segunda opção de vida, uma segunda escolha, e é esta paixão que eu quero transmitir aos outros? Quando é que isso aconteceu? Pois, havia o tal exemplo familiar, como eu já referi, não é verdade? O exemplo familiar, onde eu fui criada, não tem mérito nenhum, eu fui criada naquilo, não é? E, muito importante, e foi isso talvez que me levou a fazer o tanto que fiz, a divulgar aquele respeito que eu via que tanto o meu pai como o meu tio tinham pela música tradicional, que eu muitas vezes não via nas outras pessoas. Porque me parecia que as outras pessoas, ou muitas outras pessoas, entendiam a música tradicional como um subproduto, quer dizer, uma coisa que é própria dos rústicos, coitadinhos. Mesmo a viola da terra também. Isso é a viola. Quantas vezes eu não ouvi isso? Mas tocas viola da terra? Mas que disparate, isso é um instrumento e só serve para tocar modinhas. Eu disse, está bem, mas são lindas modinhas. E são modinhas que o povo criou, portanto, eu tenho muito apreço nelas. Portanto, isso, como já disse, até várias vezes penso, isso não existia na minha família. Essa hierarquia, há a música boa, a fina, aquela, isto agora sem qualquer desprimor nos conservatórios, atenção, há aquela que se estuda nos conservatórios, que é a música erudita. E depois há a música dos campónios, dos rústicos. E então esta é a música de primeira e esta é a música de quinta, pelo menos. Isso não havia na minha casa. O respeito era enorme por ambas, tanto pela música clássica como pela música tradicional. Nomeadamente o meu pai, gostando muito de música tradicional portuguesa e açoriana em particular, mas também apreciava, por exemplo, música tradicional russa. Ele era um grande apreciador da música tradicional russa. E eu aprendi nessa altura lindas peças de música tradicional russa. E
O que me pareceu nessa altura, quando eu regressei de Angola, e 2 ou 3 anos depois, foi que comecei a ouvir alguns grupos folclóricos e comecei a conversar com pessoas, de alguma forma, para transmitir aquela paixão que eu tinha, aquele amor que eu tinha pela música tradicional. E apercebi-me que elas não pensavam assim. Portanto, nessas pessoas havia a tal hierarquia, a música fina, a música dos rústicos. Eu disse, não, vamos ver, eu vou mostrar. Bem, digamos que fui um pouco imodesta. Faltou-me aí um bocadinho de modesta, mas eu disse, eu vou mostrar que a música tradicional pode ser tão boa, perdoem-me, mas pode ser tão boa como a clássica. E foi isso que me levou a começar a gravar, para mostrar, gravar no sentido de divulgar, não é verdade? Era um bom método. Gravei um primeiro disco que era pequenino, 45 rotações por minuto. Depois o segundo disco, já alguns anos depois, já foi um long play, um vinil, mas um long play. A seguir mais um long play. Depois o seguinte já foi um CD, se bem me lembro. E o último foi um CD outra vez. Só tenho 5 discos, não tenho muita discografia. Já agora, interessante seria a data, se lembra do primeiro. Lembro mais ou menos, posso errar um ano ou dois, mas não. No primeiro foi em 1981, saiu. Chamava-se Açores e só tinha 2 músicas. Uma delas era A Barquinha Feiticeira. E a outra era um romance, aqui colhido nas flores pelo meu tio padre. Tinha um rei e uma filha, que é um romance português, mas que foi trazido para cá, como tudo, não é verdade? E que foi colhido aqui. O último, vamos do primeiro para o último, sim, sim. Este é muito recente. 2016, vai fazer 2 anos este ano. Para aquilo que eu pude ver nas explicações, que lá estão muito bem elaboradas pela Maria Antónia. Muito obrigada. E umas imagens fantásticas. Obrigada. As músicas de tal qualidade quanto o resto apresentado lá, quanto tempo demorou desde a Maria Antónia tomar mãos mesmo até concluir? Talvez ora 2016, talvez uns 11 anos. Aquilo requereu muitas viagens. Muitas, eu não, digamos, toda a minha vida só gravei 5 discos, não é? Portanto, não tenho assim, também não sinto aquela necessidade de gravar muitos discos. Gostaria que cada um dos meus trabalhos fosse um bom trabalho. E não sei se são bons trabalhos, mas eu gostaria que assim fossem. Era esse o meu desejo. Agora, que sejam muitos, não me interessa. Realmente foi 11 anos de preparação. Só ensaios, porque este meu último disco tem uma particularidade, tem apenas um tocador. Que em algumas peças, que já agora, vou dizer, se me permite, é o Sr. Miguel Pimentel, micaelense, nomeada como tocador tradicional de viola da terra. Certo é que em algumas peças ele toca várias vezes, como sabe, a tecnologia hoje permite tudo isso e muito mais. Há, nomeadamente, um dos temas que é acompanhado com 3 violas, mas é sempre ele a tocar, as 3, só que toca cada uma por sua vez. Há bocadinho falávamos precisamente naquelas 3 partes em que podemos tocar acompanhar uma peça, não é? Ele faz isso, só que faz em 3 ocasiões diferentes. E sou eu a cantar, mal ou bem, espero que seja bem. E é a viola a tocar, a viola açoriana, mais nada. Eu gosto muito dos pequenos nadas. Eu costumo dizer que são esses que no futuro serão os grandes, as grandes coisas. Em homenagem a esse senhor tocador de viola da terra, que já tem uns anos. Sim, já é uma pessoa idosa. Fala-nos um pouquinho dele. Fala-nos como é que ele é, o que é que se aprende com ele, a sensibilidade dele. Fala-nos porque ele vai ficar feliz, com certeza. Ficará com certeza. Mas veja, por muito que eu diga, acho que nunca direi tudo. O Sr. Miguel Pimentel, para mim, é um grande amigo, para começar. Eu conheci-o porque ele, às tantas, eu vi num jornal, creio bem que foi o Diário dos Açores, no fundo, assim, numa página, um anúnciozinho muito pequenino, em que, precisamente no Conservatório de Ponta Delgada, tinha sido criado um curso livre de viola da terra. Eu disse, isto é a minha oportunidade de aprender alguma coisa. Matriculei-me. Eu levei comigo uma viola e, olha, sabia fazer uns acordes daquele pezinho velho, uma coisa simplicíssima. Com 2 acordes apenas, creio que nem fui ao terceiro, não é? E porque ele pediu a todos os alunos que tocássemos, se sabíamos alguma coisa, que tocássemos aquilo que sabíamos, e assim fizemos. E depois ele pegou na viola, creio bem que na sua viola, dele, e começou a tocar. E eu desisti de aprender a tocar viola. Está tudo dito, não está? Eu disse, nem em 1000 anos eu poderei tocar como este senhor, é impossível. Bem, também não me dediquei muito,
Porquê? Porque tive a seguinte ideia, bem, eu talvez não precise de aprender a tocar viola, eu vou tentar convencer este senhor a acompanhar-me. E assim foi. Só o meu primeiro disco é que o Sr. Miguel Pimentel não tocou nele. Daí para a frente os outros 4, tive sempre a honra e o prazer de ter o Sr. Miguel Pimentel como meu acompanhante. Ele é uma pessoa extraordinária, até como pessoa, pronto, mas isso, enfim, é uma questão de amizade também muito grande que eu lhe tenho, não é? Ou tenho essa amizade porque ele é uma pessoa extraordinária, mas como tocador ele é também fora de série. Ele é um tocador tradicional, aprendeu com o seu pai, à moda antiga, de pai para filho, de filho para neto, era assim que isso se propagava. Mas também é uma pessoa, ao mesmo tempo é uma pessoa criativa. Ele é que fez o tal acompanhamento, nós há bocadinho falávamos, do Marinheiro e de muitos outros. Ele é que o criou. É uma pessoa criativa, é uma pessoa que sabe música, aprendeu música também. Mas isso não interfere com a sua capacidade como tocador tradicional. É realmente uma pessoa, a todos os títulos e níveis, uma pessoa extraordinária e muito interessante mesmo. O Sr. Miguel Pimentel, cumpro-me agradecer-lhe todo o quanto ele me ajudou realmente a conseguir o meu sonho, que era divulgar aquilo que eu entendo que é a música tradicional açoriana. Feita a merecida e mais que devida homenagem... Por mais que eu diga, nunca será o merecido, mas... ao senhor Miguel Pimentel, exato. Nós vamos continuar com os pequenos nadas, não é? Que no seu conjunto formaram e continuam a formar a vida da nossa amiga Antónia. Já fomos até à gravação da música, de CDs e depois mais tarde em DVD. Mas fala-nos como é que tem sido a vida em São Miguel, lá naquele cantinho lá do Nordeste. Isso é o Nordeste. O Nordeste, eu fui realmente morar para o Nordeste numa altura, fui em 1995. E acho que só conhecia uma família lá, muito poucas pessoas conhecia, penso que só mesmo essa família. Mas depois, veja, olha, nessa altura lecionava na escola, não é verdade? Na escola secundária. É como quem diz, fui ficando e fui gostando, não é? Ou fui gostando e fui ficando, que é igual. E acabei por comprar uma casita, reconstruí a casinha e acabei por ficar lá, veja. Neste momento já não estou ao serviço, já estou aposentada, mas continuo no Nordeste. Aliás, o meu, não o último, mas o penúltimo CD, o título, Com o Rosto a Este Vento, é uma homenagem ao Nordeste. Porque é a expressão que Gaspar Frutuoso aplicou ao Nordeste. A Vila do Nordeste é assim chamada por ter o rosto a este vento, que era o vento do Nordeste, que às vezes também é bastante fortezito, também por vezes. E o meu penúltimo CD é uma homenagem a essa vila, afinal de contas me acolheu. Minha terra adotiva, digamos assim. Eu não resisto à tentação, aliás sempre faço esta pergunta. Algo que tenha emocionado enquanto lecionou? Na universidade, o nosso contato com os alunos é forçosamente mais distante. Não é muito próximo. Infelizmente, eu cheguei a ter 300 alunos à minha frente, quer dizer. É muita gente, não é? É difícil nós relacionarmos com os alunos. No ensino secundário, digamos, nos outros ensinos, nomeadamente no secundário, é mais fácil, são menos alunos numa turma à nossa frente. Uma vez, uma aluna minha, que eu não vou dizer o nome, porque, enfim, quase que seria excluir todos os outros que também, dos quais também tenho uma boa recordação, tenho, acho eu, de todos, ou quase todos. Não me lembro de nenhum agora que não tenha uma boa recordação dele, como aluno. Mas essa aluna uma vez disse, a senhora veio aqui para o Nordeste e veio ensinar-nos como se nós fôssemos meninos importantes. Eu achei isto, eu disse, minha querida, Deus te pague. Achei isto um elogio tão fino que eu guardei na minha memória, disse, nunca me posso esquecer disto. Houve um aluno que me disse isto. Adorei. Foi um momento muito bonito. Em Angola, com os alunos. Há muitos. Mas, assim, talvez agora concretamente um único, não me recordo nenhum. Mas houve muitos, sem dúvida também. Há uma afetividade acentuada por parte dos africanos em relação a nós, como é? O que é que notou? Eu encontrei isso. Encontrou? Encontrei isso, mas houve outras pessoas que não encontraram, portanto, sim. Não sei, eu posso dizer que sim, realmente, também fiz lá grandes amigos, mas depois, sabe, a guerra é uma coisa terrível, a guerra destrói-nos, não é só fisicamente, há pessoas que realmente até morrem, não é? Como se sabe,
Mas há outras que não morrem, os corpos estão vivos, mas elas morreram por dentro, quer dizer, ficam completamente destruídas. Alguns amigos meus, inclusivamente, enlouqueceram. E é uma situação, nós aqui nos Açores temos a sorte de não termos passado por nada disso, não é? Pelo menos recentemente, já passámos por guerras, bem entendido, mas recentemente não. E é incrível, não é só os supermercados terem as bancadas vazias, é o dano psicológico que a guerra nos faz. Enfim, soube de muitos amigos meus que não só perderam a vida, como perderam as famílias, como enlouqueceram, como perderam também tudo. E havia um jovem professor, a minha mãe, como eu já disse, era professora do ensino primário, e na escola onde ela ultimamente trabalhou, lá em Angola, trabalhava um professor africano muito jovem e que ela, digamos, era muito nosso amigo, porque era também muito interessado, gostava muito de aprender mais, etc. E ele veio se despedir de nós antes de nós nos virmos embora, e ele disse, bom, Dona Maria da Glória, que era o nome da minha mãe, ao menos os senhores têm para onde ir. Bem, nós vinhamos para Portugal. Aquilo era a terra deles, eles não tinham para onde ir, quer dizer, a guerra ia continuar a desenrolar-se, como se desenrolou durante muitíssimos anos, que nem sei de cor agora quantos foram, mas foram muitos, até 2002, salvo eu. E eles não tinham para onde fugir. Enfim, foi uma situação muito triste, que penso que agora já está a começar não sei se as pessoas que viveram esta situação se poderão algum dia esquecer, mas talvez a vida já está a começar a normalizar mesmo lá em Angola. Oxalá, porque eu gosto muito de Angola. Certo é que Maria Antónia tem descendência, e esta pergunta vai no sentido de essa descendência trouxe géneros musicais que lembram isso? Todos os meus filhos. Todos os meus filhos são muito aptos para a música e gostam muito da música. Todos eles frequentaram o conservatório. Uns foram mais persistentes do que outros, porque isto também há que ter, para se chegar a fazer alguma coisa assim até ao final, temos de ter várias qualidades. No seu caso, por exemplo, se me permite, não é só ter a ideia de fazer uma viola lira, é preciso ter a persistência para levar ao final. Se lhe faltar esta última qualidade, de pouco lhe terá servido ter a ideia de fazer uma viola lira, não é verdade? Isto para dizer, muitas vezes nós podemos ter a potência mesmo musical e depois não termos aquela persistência para chegar ao final. Todos os meus filhos frequentaram escolas de música, mas nenhum deles chegou ao fim. Bem, também depois a vida vai tendo outras exigências, ou vão casando, vão tendo família, vão tendo meninos, não é? Depois já não têm tempo, não é? Enfim, mas todos eles adoram música, todos eles. Espero que continuem o pouco que eu fiz, ou pelo menos algum deles mais disponível. Espero que isso aconteça. Dado este trajeto bastante intenso para quem Muito. é de uma pequenez que é a nossa região, as nossas ilhas, Sem dúvida. em relação à África, que é aquele monstro do continente magnífico que eu não conheço, na boa verdade, mas por descrições que nem o seu testemunho, como de outras pessoas, deve ser mesmo muito bonito. E voltou novamente à nossa pequenez de Ilhéu. Atualmente, em que é que a Maria Antónia se ocupa e projetos? Sabe que, entretanto, durante esse percurso todo apareceu uma coisa muitíssimo interessante, que se chama internet. Portanto, eu estou na minha casa, mas estou no mundo todo, não é? E a minha casa, digamos que é um pouco fechada, isolada, mas eu não me sinto nem fechada nem isolada, quer dizer, eu estou em contato com todo o mundo. Os meus projetos são muitos e são muito variados, o que também não é assim muito bom, porque há um ditado que diz que quem muitos violinos toca-os todos mal, não é? Espero que algum deles chegue ao fim. Tenho um projeto, talvez, não sei se voltarei a gravar em termos de disco, de CD neste caso. Já se falou nisso, mas não sei, porque eu penso que dessa forma, quer dizer, com esse formato, eu já disse o que tinha a dizer. Mas há outros formatos, há o formato, por exemplo, de livro. Eu estou a escrever um eterno livro, já há anos que eu estou a escrever, talvez um dia eu termine, não é? Esse é um projeto, terminar esse livro. Já agora, desculpa é romance, poesia, verso, como é que um é romance, mas é bastante autobiográfico, não é?
Isto é, eu não tenho interesse nenhum, mas a minha família é uma família muito interessante, não é? Sim. Podemos começar pelo meu avô, que embarcou para a América com 17 anos, meu avô paterno, que era natural da Feijão Grande, que eu já disse. Emigrou pelo alto, como se dizia, clandestinamente, sem saber uma única palavra de inglês. Foi parar à Califórnia, trabalhou no caminho de ferro, foi pastor de ovelhas, etc, etc, etc. Há um historial interessantíssimo. Depois, começando por ele, que é por onde eu começo, depois há toda uma série de coisas que se passaram com descendentes dele, nomeadamente o meu pai e os meus tios, interessantes também. Depois vem a minha geração e dos meus primos, também umas vidas muito ricas. Espero que isso chegue ao fim atempadamente, isto é, antes de eu realmente morrer, não é? Espero que conseguir. Mas também estou a escrever um livro sobre folclore, com todas as coisas que eu fui aprendendo e recolhendo durante todos estes anos. Um livro sobre folclore. Pretendo reeditar a obra do meu tio padre, porque o meu tio padre, além de ser um musicólogo e um folclorista, como já se disse, reconhecido, ele também era um poeta muito interessante e tem obra publicada, mas que está completamente esgotada, e eu gostaria de reeditar a obra do meu tio padre também. Seria interessante a obra poética dizer o nome de... e a recolha de músicas tradicionais. A atual obra que está esgotada chamava-se, ou chama-se? Cantares Açorianos. Refiro-me à recolha de músicas tradicionais. Sim, dele. Sim, dele, do meu tio. Já tem uns anos. Já 63, salvo eu. Está completamente mais do que... Isso era uma separata da revista Atlântida. Porque ele publicou, foi como é dizer, em fascículos, digamos, na revista Atlântida. Depois eles juntaram tudo, fizeram uma separata. E seria o primeiro volume. Pois eu também acontece que sou herdeira do meu tio. Portanto, eu é que tenho em minha casa as suas bobinas de recolhas. Ainda gostaria de realmente as examinar como deve ser, para ver se não há mais peças que possam ser ainda... Essas seriam inéditas, nunca foram publicadas, gostaria também de as publicar. Projetos não faltam. Não tenho muito, é aquela qualidade da persistência. Essa qualidade é muito importante, mas eu reconheço que não tenho assim muito. E depois disperso-me muito. Eu estou fazendo agora isto, mas logo estou já fazendo aquilo, não é? Lembro-me disto agora, mas isto também tem que ser, então... Ora, isso são tudo, não são qualidades, são defeitos. Mas paciência, nós somos um misto de uma coisa e outra, não é verdade? Maria Antónia, eu vejo aí toda entusiasmada a olhar para um livro que é o Espírito Santo, aqui assim, da nossa pequenina e bela ilha da... Sem dúvida. Ora, muito bem. Que memórias é que nos pode trazer daqueles cânticos lá do passado? Ainda tem algumas que tenha encontrado aí? Sim. O meu avô materno, o pai da minha mãe, era um folião na Feijão Grande. E tal como ele, o seu filho, meu tio Teodósio, também. E até o meu primo, José Teodósio, infelizmente já todos falecidos, eram todos foliões. Eu recordo-me desta alvorada, que era muito bonita. As folias não são cantadas por senhoras. A não ser em casos muito específicos, creio bem que na Ilha de Santa Maria talvez possa acontecer algum trecho relativo ao Espírito Santo ser cantado por mulheres. Normalmente são homens, mas eu vou, pronto, vão-me perdoar, eu vou cantar a alvorada. Oh, alvorada, alvorada, oh, alvorada, alvorada, oh, aqui hoje pelo campo, o bom Jesus seja louvado, o bom Jesus seja louvado. Filho do Espírito Santo. Eu não sei se abordei, de um modo geral, a vida da Maria Antónia. Não sei se deixei algo por questionar e que a Maria Antónia gostasse, enfim, de tornar público por algum motivo. Esteja à sua vontade. Questionou muito bem. Eu é que não sei se respondia aos seus objetivos, se consegui corresponder. A única coisa que eu posso dizer é, nós temos falado hoje, durante a tarde, bastante sobre músicas tradicionais, não é verdade? Sobre o folclore, sobre a viola, a nossa viola da terra, como é comumente conhecida, a viola da terra. Não há nada que seja melhor lá fora. Portanto, não é bem um apelo, eu não gosto muito desta pompa, estou a fazer um apelo às pessoas, estou a passar uma mensagem. Não, isso foi o Fernando Pessoa que fez a sua mensagem. A viola da terra é um ótimo instrumento, muito bom,
não fica atrás de nenhum outro. É preciso também é saber tocá-la, não é? O que também nem todos sabem. E gostaria que as pessoas valorizassem mais o que é seu. Neste caso, estamos a falar de instrumentos musicais. Gostaria que as pessoas valorizassem mais a viola da terra, porque é o nosso instrumento e é o único que é nosso. Exatamente, assim rezaste. Maria Antónia, muito obrigado uma vez mais por ter cedido este precioso, magnífico e histórico momento. Eu é que agradeço. Eu conheço Maria Antónia da história, dos discos, da música, Exato. daquilo que se vai vendo e escrito. Pessoalmente, depois nunca tinha tido essa. Nunca tínhamos tido esse gosto. Agora sim, hoje, num pleno dia de verão, que já foi de inverno. Um lindo dia, de facto. Temos esse gosto. Maria Antónia, muito obrigado uma vez mais. E faço votos para que a felicidade, a paz e o amor reinem na sua vida enquanto por cá dá, e que isso seja uma herança, seja uma transmissão a todos aqueles que a senhora ama e quer bem. Muito obrigada, eu também, e faço os mesmos votos para si e para a sua família. Muito obrigado. Perguntei, nasceu o Cristo, não me respondeu ninguém. Respondeu-me uma ovelha, Cristo nasceu em Belém. Ó Senhor, dono da casa, tenho o pé na laje fria, mande entrar no nosso terno, ter a nossa companhia. E os três reis, por serem santos, saíram a caminhar para chegar a Belém antes do galo cantar. Perguntei, nasceu o Cristo, não me respondeu ninguém. Respondeu-me uma ovelha, Cristo nasceu em Belém.